Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso podcast Bíblia, um tesouro escondido, uma oportunidade que nós temos de conhecer a palavra, os seus acontecimentos, mas acima de tudo, conhecer os seus mistérios. Em cada ponto da Bíblia, nós vamos encontrar tesouros escondidos que falam das revelações maravilhosas que o Espírito Santo tem nos dado. E para darmos continuidade ao assunto de hoje, nós estamos no capítulo 12 do livro de Êxodo, falando sobre a Páscoa dos Hebreus, e hoje nós vamos falar também da ligação dessa Páscoa com a última ceia celebrada pelo Senhor Jesus com seus discípulos e também relacionado ao momento que nós estamos vivendo. E para este episódio eu quero saudar os pastores que estão aqui no estúdio, o pastor Fernando Almeida e o pastor Diniz Preste, com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom, pastor Diniz, vamos dar continuidade a esse assunto tão maravilhoso. Falamos já do cordeiro que foi sacrificado, do sangue passado nos umbrais e na vega das portas, aquilo que Deus operou ali naquela noite no Egito, pastor Fernando. Mas qual é a relação, para aqueles que estão acompanhando aqui conosco, qual é a relação desses eventos, a Páscoa dos Hebreus, a ceia do Senhor Jesus, a doutrina da ceia deixada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, com o momento que nós estamos vivendo? Aquela Páscoa, ela era a primeira, nós falamos aqui no último evento, e Jesus convidou os apóstolos para a última. Desejei muito comer essa Páscoa convosco. Mas tinha uma diferença muito grande, porque naquela Páscoa, Jesus falou do pão e falou do vinho. Este é o meu corpo. Esse pão representava o corpo dele partido por nós. E ele falou, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então tinha o antigo pacto e agora ele está fazendo um novo pacto. Por que ele está fazendo um novo pacto? Isso é muito interessante porque isso é testamento. Até hoje é assim. Quando você faz um Novo Testamento, hoje, se você for num cartório e quiser deixar os seus bens, aquilo que você possui para alguém, você vai no cartório e você determina quem vai ser o seu herdeiro. Então isso é um testamento. Você faz um testamento dizendo quem vai herdar. E Deus tinha feito um primeiro testamento. E ainda hoje funciona desse jeito. Quando você faz o segundo testamento, aquilo que o segundo testamento não revogou do primeiro, ele permanece. E aquilo que ele revogou passa a vigorar conforme está determinado no Novo Testamento. Então você chega ali no Novo Pacto e diz, olha, aqui tem o pão e aqui tem o cálice, o sangue, o vinho que estava no cálice. Esse é o Novo Pacto, esse é o Novo Testamento. Aí você chega lá e diz assim, mas onde é que estava a erva amargosa? Na Páscoa não tinha? Ele deseja comer essa Páscoa convosco, mas cadê a erva amargosa? Ele não faz nenhuma menção à erva amargosa. Aí diz bem assim, como é que estava ali? E o cordeiro? Não faz nenhuma menção. Tinha que ser comido por inteiro. Tinha que ser comido por inteiro. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E aí, ali, o cordeiro era Jesus. Ele estava ali. E ele estava falando da morte dele. Aquela Páscoa era o último momento dele, porque em seguida ele morreria. E ele era o cordeiro, ele assim, o sangue que está sobre a verga da porta. Ele assim, aqui está o cálice, o pacto. Ele assim, é o meu sangue que vai ser derramado por vós. Para a mesma coisa, para nos tirar da escravidão para o livramento. Se você pega o Velho Testamento, ninguém foi salvo pela lei, porque ninguém cumpriu a lei. Então, como o homem não cumpriu a lei, Deus fez um Novo Testamento para que nós não fôssemos mais salvos buscando uma perfeição no cumprimento da lei, mas que alguém que já estava prefigurado lá na primeira Páscoa morreu no nosso lugar, o justo pelo pecador. Então falava ali do Senhor Jesus. E o pacto era um novo pacto. É tudo novo. Por quê? Porque aquele sangue, o que tinha no cálice?
que tinha no cálice era o vinho. É o vinho. Aí você vai dizer, mas lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, onde é que estava o vinho? Na Páscoa. Moisés falou de vinho? Não. Mas ali, o vinho que falava do sangue dele, falava agora do derramamento do Espírito Santo. Amém. Porque o vinho fala da alegria. O que tinha no cálice era vinho, mas ele disse que era o seu sangue. Mas o sangue que ele derramou foi o seu Espírito. Ele veio para que nós tivéssemos vida e Glória a vida Deus. em abundância. Então, o novo pacto, nós sabemos que agora o Espírito Santo foi derramado e veio fazer morada nos nossos corações. Então, a salvação está no sangue, na vida, no Espírito Santo. Nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Agora, pastor Fernando, o pastor Diniz fez algumas colocações aqui. Ele disse que aquela Páscoa, ela estava ligada à saída do povo do Egito. Qual o paralelo que nós podemos trazer para os dias de hoje acerca da saída da igreja desta terra? A Páscoa é sempre um evento que ocorre num momento especial, né? A saída do Egito foi um momento especial na vida de Israel. No ministério de Jesus, a Páscoa, ela antecede o seu sacrifício. Outro momento especial, Jesus sabia daquele momento, tinha discernimento que momento era aquele, e ali ele convida os discípulos dizendo do desejo dele de participar daquele momento com os discípulos. E hoje nós estamos vivendo um momento tão especial quanto o momento que Israel viveu ali no Egito, ou seja, é o momento da saída da igreja. 2000 anos aí, números redondos, né, da jornada da igreja sobre a face da terra, e nós estamos chegando no momento final. A igreja vai embora. Amém. A igreja vai ser tirada. Israel foi tirado do Egito. Glória a Deus. Não saiu pela vontade própria, mas foi por operação do Senhor. Foi o poder de Deus que se manifestou ali, que operou ali no Egito para que Israel fosse liberto. E a igreja ela vai ser tirada também deste mundo. Então, é o momento, é a noite. Né? Por isso, lá no ministério de Jesus, na noite, então era noite, era no momento da noite. Lá no Egito, e naquela noite, Muito bem. então nós estamos vivendo esse momento profético, é a noite profética que a igreja se prepara para ir embora. Por isso, a necessidade cada vez maior de estarmos preparados neste momento para que essa profecia ela se cumpra, né, na nossa vida como igreja e a gente também seja levado, né? Amém. Pastor Diniz. É interessante que o termo apressadamente, como é que você vai sair apressadamente, né? Então você vai estar com os lombos cingidos, e a palavra de Deus diz que nós estamos com os lombos cingidos com a verdade. Você vai ter o cajado, não é a mão, não é na mão. Você vai sair com o cajado, é na direção do Espírito Santo. O povo não sabia o caminho que eles iam trilhar, não. O Senhor ia dirigi-los. A vida do servo de Deus hoje é assim, apressadamente, porque o noivo, ele diz vem, a esposa diz vem. Nós não estamos conformados com este mundo, não. Nós queremos sair, nós queremos ir embora. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. É o grito da igreja, é o desejo da partida. E aí nós temos de lembrar o seguinte, vai sair apressadamente, mas nós temos um elemento ali que falou do sangue, e aquele sangue que fala do Espírito, porque é o vinho que estava no cálice. Nós estamos falando de algo que veio da eternidade. O sangue de Jesus, que fala do seu Espírito, ele desceu da eternidade. Aquele que é o autor da vida, ele veio da eternidade para dar vida ao corpo. Não era só o pão fala do corpo, mas é um corpo vivo. É um corpo que tem o sangue atuando nesse corpo. O Espírito é que dá vida, o Espírito é que vivifica. Então não era só o pão,
E é muito interessante que Jesus, ele dá graça ali pelo pão. Ele santifica ali o pão, mas ali estava o elemento, o vinho, que simbolizava esse elemento que veio da eternidade. Então, nós temos essa bênção hoje da igreja que vive esse momento. Uma igreja que tem o Espírito e uma igreja que vive no Espírito. É essa igreja que vai partir. Ah, mas que igreja é essa? Que não é uma denominação. É quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando da comunhão. Quando você fala da ceia, a ceia fala da comunhão. Porque é comunhão uns com os outros. Todos iam beber do mesmo cálice e comer o mesmo pão. Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não está apto para o reino. Essa é a verdade. Não vai ser salvo. Então, você vai viver por Jesus, você vai se alimentar dele, é o cordeiro, com frissura, com tudo, mas é o sangue, o Espírito Santo que vai dirigir a sua vida, esse Espírito que veio da eternidade. O pacto é esse. Quer salvação? Esse é o pacto. Se andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É um só corpo. É a operação do Senhor, do Espírito Santo no meio da igreja. E opera no corpo. O sangue não está fora do corpo, não. Você viu o Senhor sozinho? Posso? Não é hemorragia, não. Não, é o sangue no corpo. Nenhuma unha ficará, né? Ou seja, a operação é no corpo. É o corpo que foi tirado. O povo que foi tirado. É a igreja que vai ser arrebatada. Você falou de crente sozinho, eu sozinho. Isso não é bíblico, né? Porque quando a igreja se reúne, como se reunia lá nos tempos dos apóstolos, quando a igreja se reúne, eu me reúno para receber bênção, mas para ser bênção também. Prestar culto, né? Prestar culto, você é bênção. Eu oro pelo meu irmão ora por mim. O corpo é assim. Nós vamos tratar de corpo lá para frente se entrarmos no Novo Testamento. Mas o corpo é assim. Se um sofre, todos sofrem com ele. Não tem esse negócio, o meu dedo está com febre. O corpo inteiro tem febre, reagindo a uma ferida que está no dedo. É o corpo. Nós somos esse corpo, unidos em amor. Glória a Deus. Pastor Fernando, queria ficar um pouquinho aqui com vocês nesse momento do preparo para a saída. Então, lombos cingidos, calçados nos pés e cajado na mão. Quando nós vamos lá para Efésios, nós vamos ver ali que cingidos os lombos com a verdade. Então, mas que verdade é essa? Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Então, há uma verdade relativa que nos rodeia, mas cingidos os lombos com qual verdade na hora da saída? O que faz parte do preparo da igreja nesse momento em relação à verdade? A gente vê ali a figura da Trindade presente ali, né? Capítulo 12, versículo 11, você citou, né? Comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Então a gente vê a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo. Então, o lombo cingido com a verdade, né? Já aponta lá para o Novo Testamento, quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os três elementos ali de Êxodo, Jesus ali confirma tudo aquilo. Então, a verdade do Pai é a palavra. Jesus disse assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é no lombo, né? É a palavra que dá firmeza. Que dá firmeza, né? A espada, né? Lá no Velho Testamento, o lombo cingido, a espada ali colocada, né? no cinto que cinge, então apontando também para a palavra estar presente, né? Então, a figura da verdade do Pai, que é a sua palavra, a palavra que veio da eternidade, por isso que ela é absoluta, por isso que ela não tem contestação, porque ela vem da eternidade. Sapato nos pés. Jesus é o caminho, né? Aí Efésios diz, estejais calçados, né? O evangelho da paz, a preparação do evangelho da paz. Então, é a palavra, é aquele que
tem um caminho. Este é o caminho, né? Isaías diz. E aquele que está por detrás de ti diz, este é o caminho, andai nele. Então, é você caminhando por este novo e vivo caminho que é Jesus, que foi aberto para nós ali na cruz do Calvário, e o cajado na mão, que é o governo, como o Diniz já colocou, o governo, a direção do Espírito Santo na nossa vida. Deus quer nos guiar, porque só o Espírito Santo sabe o caminho para a eternidade. Por que só Ele? Porque Ele veio da eternidade. Pastor Fernando, interessante, quando nós olhamos o cajado na Bíblia, nós vamos encontrar o cajado na mão de algumas figuras importantes, né? Do pastor, na mão de Moisés. Não era um instrumento que era distribuído para todas as pessoas. Mas aqui a orientação é que cada um tivesse o seu cajado. Ou seja, na hora da saída agora, cada servo de Deus precisa ter a sua experiência individual de ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Uma coisa é o governo sobre a igreja, o governo do Senhor. Mas agora é necessário para a saída que o homem tenha uma experiência de ser governado. Então o cajado precisa ter, né, tá na sua mão, ou seja, a sua experiência. Não adianta usar o cajado da mãe, do pai, do marido, do pastor. É cada um com o seu cajado na mão. Davi diz assim, né, a tua vara e o teu cajado. Então o cajado é do Senhor e Ele nos deu, né? Muito bom. O Pai já disse assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo. Então é o cajado que o Pai deu para nos guiar, para nos conduzir, para nos dirigir. Para onde? Para a casa do Pai. Só o Espírito Santo sabe esse caminho, porque ele veio de lá. A promessa, né, pastor Diniz, é que o povo subiria daquela terra para uma terra larga e espaçosa que emana leite e mel. Que promessa maravilhosa, hein? O que Deus tem preparado para nós é o melhor, né? A salvação de Deus, ela é completa. Deus não engana o homem, né? A verdade de Deus, às vezes o homem não quer a verdade de Deus. E tem muitas verdades por aí que não são verdades. Só tem uma verdade, e a verdade é Jesus. Mas o homem, na promessa de Deus, Deus nos dá 100 vezes mais nesta vida e nos dá a vida eterna. Eu gostaria só de fazer aqui uma parte aqui sobre a ceia mundial. Ótimo. Né? A ceia foi uma experiência gloriosa que nós vivemos. Já vivemos outras, mas essa foi assim algo glorioso, maravilhoso que Deus tem feito conosco. Mas a ceia, ela fala para nós desse momento. A igreja vai partir. Nós há pouco tempo demos um grande brado para o mundo, mostrando ao mundo os sinais, né? No Trombetas e Festas, nós mostramos para o mundo os sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Mas na ceia, Jesus falou bem assim, que nós faríamos isso em memória dele. Ele é o Salvador, tudo é por ele, para ele. Agora, até que eu venha. E quando nós ceamos, examine-se o homem a si mesmo. Não tem um justo sequer, não tem ninguém que seja bom. Quando nós examinamos a nós mesmos, o que nós vemos é a nossa miséria, mas há uma sinceridade em nós. Nós queremos a bênção, nós queremos o Salvador, nós queremos viver do pão. Os elementos da ceia, eles são simbólicos, né? Não tem essa preocupação, mastigou o pão, está mastigando o corpo de Jesus, não pode mastigar. Não tem isso. Aquilo ali é simbólico, aquilo ali, mas é simbólico e é profético. Ele é simbólico naquilo que ele se refere a Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Mas ele é para nós um momento de alegria, porque Jesus venceu a morte. E no dia do seu sacrifício, ali na véspera do seu sacrifício, ele estava dizendo que ele ia vencer e que ele voltará. É até que eu venha, e eu vou voltar. Então a ceia agora, se nós anunciamos os sinais, agora nós proclamamos que
Jesus vai voltar Aleluia. e ele nos deu todas as condições. Nós temos tudo para a partida. E o que ele preparou para nós é a terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Ele preparou para nós uma vida eterna em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso e foi o que nós comemoramos esses dias. Fazemos todas as ceias na nossa igreja, mas foi o mundo, de gente de todas as partes, de todas as línguas, Glória de a gente Deus. lá do fim do mundo, digamos assim, né? Fuso horário não foi empecilho, nada foi empecilho. Um povo, na verdade, naquela hora, estava dizendo: nós somos corpo, nós vivemos do Espírito Santo, da bênção do Espírito, um povo dirigido pelo Espírito, uma noiva que o Espírito Santo está preparando para a partida, e ela está dizendo: eu estou preparada, Glória a Deus. eu estou preparada para a partida. Tomar do cálice também significava ter compromisso. Então, o nosso povo, pastor Diniz, né? Ele demonstrou isso. Nós temos um compromisso com essa nova aliança, nós temos compromisso com Jesus. E foi maravilhoso na igreja, no templo, os irmãos quebrantados, a igreja louvando. Foi um momento muito especial, um momento glorioso, né? A gente acompanha os irmãos da Oceania, eles estavam mandando mensagem lá, já era madrugada de segunda-feira. Então, eles iriam trabalhar daqui a algumas horas, mas estavam ali participando na comunhão, uma grande bênção. E o pacto, o novo pacto, foi no cálice. Fernando pode falar a respeito. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, o sangue de Jesus é esse elemento glorioso que nos une, que nos faz ser um só corpo. Israel era povo de Deus pelo sangue. Todos tinham o mesmo sangue, vieram da mesma família. E a igreja é a mesma coisa, ela é a família de Jesus. Um dia Jesus estava reunido com os seus e alguém chegou e disse assim: mestre, tua família está lá fora e te chama. Aí Jesus dá um ensino ali. Quem é? A minha mãe, a minha irmã e o meu irmão. São aqueles que ouvem as minhas palavras. Então, ali a família de Jesus. Por quê? Porque é o sangue dele, que é o Espírito Santo, que nos une e que nos faz ser um só povo, né? Seja no Brasil, seja na Nova Zelândia, no Japão, na Europa, na América, na África, um só povo, mas que o sangue dele nos faz ser corpo, da qual ele é o cabeça, ele é o governo, ele é quem dirige, ele é quem conduz, como nós cantamos, e estamos prontos para ouvir a trombeta soar e irmos embora para essa terra gloriosa que mana leite e mel, que é a eternidade gloriosa que o Senhor tem para nós. Tem um detalhe muito interessante no cálice, porque na antiguidade, lá no Antigo Testamento, quando alguém chegava na sua casa e o pai de família, ele te oferecia ali, o patriarca ali, ele te oferecia o cálice, era o cálice dele. E aquilo ali era um pacto. E ali ele estava te dizendo o seguinte, que se fosse preciso ele dar a vida dele por você, que estava se hospedando na casa dele, ele daria a vida dele por você. Então, o cálice, ele tinha esse sentido de pacto. Você não oferecia o seu cálice para qualquer um. O seu cálice, quando você oferecia, era uma distinção. E o Senhor Jesus pegou o cálice que ele bebeu e ele nos ofereceu o cálice dele. E como ele venceu, diz a palavra de Deus, ele venceu a morte, nós vencemos com ele. Glória a Deus. Ele tomou o cálice, né, e nos ofereceu o cálice. Toda a dor estava sobre ele, mas ele deu, nesse pacto, ele deu a vida para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus. Por isso que o salmista canta: que darei eu ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação. Glória a Deus. O cálice da dor, das ervas amargas, ele tomou. E nos deu o cálice da alegria, o cálice da esperança, o cálice da vida eterna. Olha, maravilhoso, né? Falar da ceia sempre é muito especial. Mas o nosso tempo já está se esgotando. Como é síntese, a gente devia ter passado mais rápido. Mas não teve jeito, não tem como. Acabamos de comemorar a ceia mundial. Maravilhoso. Falamos dessas verdades. Eu pergunto a você que está nos acompanhando, você tem vivido essas experiências com o Senhor? Você tem feito parte dessa mesa de comunhão
com o Senhor Jesus, tem sido guiado pelo Espírito Santo, nós podemos aqui dizer e testemunhar que é maravilhoso. Queremos deixar esse convite, caso você ainda não esteja participando, o senhor, a senhora ainda não tem essa experiência, o Senhor Jesus está te convidando nesta hora para fazer parte desta comunhão com o Senhor. Bom, temos que encerrar esse episódio tão maravilhoso, né? Amém. Mas quero Muito agradecer aqui a presença dos pastores e deixar aqui um abraço fraternal. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Até a próxima.